Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos de todos os males presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível,
prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos de todos os males presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos de todos os males presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e
e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemos-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus,
na força máxima universal e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível,
prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemos-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral.
Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemo-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal,
e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemos-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos
que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemos-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemos-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo.
corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo todo, tudo seria perfeito. Não haveria ódio, nem ressentimento. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitando de tudo. Então, precisamos ter consciência desses preceitos e melhorar cada vez mais o amor ao próximo. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água para que ela nos dê saúde e nos tire todas as dores. Aliviemos-nos De todos os males, presentes, passados e futuros. A água nos cura, a água nos alivia. Os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas ações nos elevam e auxiliam todo o universo. Vamos colaborar com o bem, com a beleza e com a verdade. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo da forma mais suave possível, prestar muita atenção no relaxamento do corpo. Agora vamos realizar o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, na força máxima universal, e vamos orar a caridade material e a caridade moral. Suavize bem o corpo. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos